Pessoal, então vamos lá fazer a correção da nossa atividade. Prestem bem atenção na correção. Se vocês tiverem alguma dúvida depois da correção, vocês podem me perguntar que eu estarei, né, disponível para explicar pelo WhatsApp, quando vocês quiserem, tá bom? É só você mandar uma mensaginha lá que a gente vai, tirando as dúvidas. Qual que é a habilidade que deve ser desenvolvida com esses exercícios? A habilidade 6. O Estado separa as habilidades por códigos, tá? Então, no caso aí, essa é a habilidade 30. O que é a habilidade 30? É reconhecer o conceito de razão em diversos contextos. Proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, etc. É um total de 8 questões. A gente fez aí 3 questões, né? Depois a gente vai continuar, tá bom? Então, antes de mais nada, o que é razão? Razão em matemática é uma divisão, tá? E essa divisão, ela pode representar uma proporcionalidade. Por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma fotinho 3x4. Se eu quiser ampliar essa foto, eu não posso ampliar ela só no comprimento ou só na largura. Se eu faço só na largura, a gente vai ficar gordinho. Se eu faço só no comprimento, na altura, a gente vai ficar esticadinho, né? Magrinho. Então, quando a gente faz uma ampliação de uma foto, a gente tem que fazer nas duas dimensões, tanto na altura quanto na largura, para que a foto fique proporcional. Então, existe uma razão de ampliação aí. Por exemplo, eu posso ampliar 2 centímetros na largura, 2 centímetros na altura, para que fique proporcional, tá? Então, é esse tipo de razão que a gente vai ver, tá? Então, ó, botei aqui um desenho só para vocês olharem, tá bom? Então, aqui, ó, tá montado, né, uma proporção de um desenho com, vamos dizer assim, um cachorro original, né? Então, no desenho, a cabeça do cachorro tá 10 e o corpo tá 20. E no original, a cabeça do cachorro tá 15 e o corpo do cachorro tá 30. Isso daí vai ser proporcional se essas duas frações forem iguais. Vocês percebem que se eu simplificar a primeira fração ali, ó, 10 sobre 20, e cortar um zero de cada uma, fica 1 sobre 2. E a segunda fração, se eu simplificar ela por 15, eu divido a parte de cima por 15 e a parte de baixo por 15. Vai ficar 1 sobre 2. Então, eu posso falar que as duas figuras são proporcionais. O cachorro não está deformado. Ele não está com a cabeça maior lá no desenho da esquerda. Ele não está com a cabeça maior do que do desenho da direita, né? O corpo também está proporcional, tá? Ele não está deformado. Ele está direitinho, porque as duas razões aí, as duas frações deram iguais. Então, razão é uma fração. Vamos lá, correção dos nossos exercícios, tá bom? O primeiro exercício, ele dizia assim: represente por meio de uma fração a parte pintada das figuras. Então, na letra a gente tem uma figura dividida em 4 partes, né? Um retângulo dividido em 4 partes, e a gente tem 3 partes pintadas. Então, vocês aprenderam isso lá na escolinha de baixo, né? A parte que eu estou usando, a parte pintada, vai na parte de cima da fração. E a quantidade de partes que foi dividida vai na parte de baixo da fração. Então, a primeira letra A aí, 3 quartos. Se for necessário, vocês dão uma pausada aí no vídeo para vocês poderem fazer a correção do de vocês, tá bom? A letra B, o retângulo está dividido em 3 partes iguais, né? E tem 2 pintadas, então é 2 terços. A letra C, gente, tá pintado 2 partes iguais, mas não está dividido em partes iguais. Então, ó, se vocês deslocarem, por exemplo, o triângulozinho que está em cima para a parte de baixo, emendar na parte de baixo, vocês vão ficar com metade do retângulo pintado. Ou então, se vocês dividirem esse retângulo mais uma vez, vocês vão ver que ele vai ficar dividido em 4 partes iguais. E tem 2 pintadas, 2 de 4. Essa fração, 2 quartos, eu posso simplificar ela por 2, na parte de cima e na parte de baixo. Aí vai ficar 1 sobre 2, ou seja, tem metade do retângulo pintado. Na letra D, também, se vocês deslocarem um desses triângulos aí junto com o outro, vocês vão perceber que vai ficar 1 quarto da figura pintada.
Ou então, o que vocês fazem? Vocês dividem essa figura aí em partes iguais, porque ela não está dividida em partes iguais, e vocês vão descobrir que ela tem 8 partes iguais. E eu tenho 2 pintadas, então é 2/8 ou 1/4. Vários me mandaram a atividade dividida em 8 partes, tá bom? Ou então é só deslocar, tentar deslocar uma parte da figura que tá pintada junto com a outra. Vocês vão ver que vai montar ali, se vocês pegarem essa parte de baixo, do lado esquerdo, de baixo, e colocar em cima, junto com a que tá do lado direito em cima, vocês vão ver que vai formar um retângulozinho no cantinho, tá? E a letra E tá fácil, né? O círculo tá dividido em 4 partes iguais e a gente tem uma parte pintada, tá bom? Essa letra E ajuda a resolver o próximo exercício, porque tem a gente com muita dificuldade em resolver a letra B do próximo exercício, tá? Vamos para ele então. Represente a fração correspondente nas figuras. Então, tem lá, a letra A, nós temos a fração 1/4 e tinha que representar na figura, então é só pintar uma parte de 4. A letra B, muitos ficaram com dificuldade porque não conseguiram dividir o círculo em 3 partes iguais. Na verdade, para dividir o círculo em 3 partes iguais, a gente precisa do transferidor, porque eu tenho que dividir esses 360 graus em 3 partes iguais. Mas como é meio difícil de fazer isso, porque vocês não têm transferidor na casa, vocês marcam o centro da circunferência mais ou menos e tenta dividir aí em 3 partes iguais, tá bom? A letra C é 2/3 ou 4/6, né? 4/6 eu divido em 6 partes e pinto 4. Ou então, 4/6, se vocês simplificarem por 2 a fração, vai ficar 2 em cima e 3 embaixo. Aí no desenho tá aí dividido em 3 partes e pintada 2. Tudo bem? O próximo, a letra D, 2/3, né? A figura está dividida em 3 partes iguais e a gente pinta 12. A letra E, meio, tem que pintar metade da figura, mas não é metade de um quadradinho, é metade da figura toda. Então, ou vocês contam os quadradinhos e pintam a metade, ou vocês dividem a figura, né? Conta quantas colunas tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 4 para um lado, 4 para o outro, pinta as 4 colunas. Ou então vocês contam as linhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 3 linhas para cima, 3 linhas para baixo e pinta metade. Tudo bem? Letra F. Tem que pintar 1/6. Vocês têm que contar, né? Dividir em 6 partes iguais e pintar uma. Se vocês observarem bem, essa figura ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, vocês pintam uma linha inteira. Se eu contar a coluna, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não consigo dividir em partes iguais. Então, foi colocado as linhas, tudo bem? Na letra G, para pintar 1/4, é para dividir em 4 partes iguais e pintar uma parte. Cada 2 colunas, eu consigo dividir numa parte, ó. 2 colunas é uma parte, mais 2 colunas outra parte, mais 2 colunas outra parte, mais 2 colunas, 4 partes. Então, eu consigo dividir em 4 partes iguais na coluna. E aí, eu pinto 2 colunas, que é uma parte de 4. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tudo bem? Agora, vamos, então, ao exercício 3. O 3 fala assim, transforme as frações em números decimais. Para isso, utilizar a calculadora para realizar os cálculos, né? Mesmo que não tivesse pedindo aí, eu sei que vocês teriam utilizado, né? Então, ó, 1 dividido por 2. Na representação fracionária, é 1/2. Uma conta de dividir é uma fração, e uma fração é uma conta de dividir. Como que é escrita por extenso na linguagem materna? O que é a linguagem materna? É a língua que a gente fala, é o português. Como que eu leio 1/2? Meio, 1 meio, ou só meio. Como que é a representação decimal? É só fazer a conta de dividir. 1 dividido por 2, 0,5. Como que eu leio 0,5? A escrita por extenso na língua materna da representação decimal. Em português, como que eu leio 0,5? Eu posso ler 5 décimos ou 50 centésimos. Depois, 1 dividido por 4 é 1/4, né? É 1/4, 1/4. Divide lá na calculadora, 1 por 4 dá 0,25. Como que eu faço essa leitura? 25 centésimos.
Eu não vou ler a tabela inteira, porque acho que vai ficar muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês, certo? Então, vocês pausem o vídeo aí para poder fazer a correção, né? Que tem todos aí que eu vou passar aqui para vocês agora. Então, aqui, ó, nós temos a continuação da tabela, né? Pausem o vídeo para vocês poderem fazer a correção direitinho, ver se vocês escreveram tudo certinho, tá bom? Vou passar a próxima página. Ó, tá aí até o final. Espero que vocês corrijam tudo, né? Que esteja. Quem não fez, por favor, copie a correção aí para não ficar sem a atividade, tá? E por enquanto é só e até mais, pessoal, tá? A gente se vê não, né? A gente se fala pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, estou às ordens, tudo bem?